Nosso tema de hoje é adolescente, identidade, crise e confusão de identidade. Saudações de paz para todos, aqui é o pastor Israel Ferreira. Nós estamos fazendo uma série sobre as fases da nossa vida, essa série está baseada nas crises de Erikson Eric, que é um psicólogo que fala sobre as crises de cada faixa etária que as pessoas passam. Então, na adolescência, nós vamos encontrar crises de identidade. É a primeira grande crise que ele se estabelece, porque ele é criança e tem a fase de mutação, a fase da puberdade, que vai mudando, que é a pré-adolescência, quando ela começa a ver aquela confusão entre ser criança e ser adulto. Essa é uma situação bastante interessante que os pais precisam saber. E às vezes os pais dizem, meu filho mudou muito. Na verdade, a criança, quando ele chega 10 anos de idade, ele começa a mudar muito e rápido. E essas mudanças deixam os pais surpresos, porque antigamente era meu menininho que ficava no colo, que dava uma madeira, que batia, né, que brincava com você de algumas coisas. E agora, de carrinho de eletrônica, de joguinho de computador, de criança, obviamente, de repente aquele menino começa a falar mais grosso, a menina começa a mudar o seu formato físico, começa a mudar os comportamentos, as amizades, a forma de lidar com o mundo. E às vezes, muitos começam a responder mal aos pais, começam a se afastar dos pais. São as crises da adolescência. São muitas crises que a adolescência enfrenta, e uma dessas é uma crise de identidade em relação aos pais. Outra dessas crises é a crise da mudança radical e rápida de criança para uma fase adulta. Na verdade, essa mudança acontece desde a adolescência, dos 11 anos até os 18 anos. Mas, antes disso, nos 9 anos, já começa a haver mudança pelo mundo tão modernizado como é. Já começa a ver sensações. E, de repente, essa criança também começa a ter desejos, sentimentos que nunca teve. Desejo sexual, desejo de namorar com 12, 13 anos. Desejo de... Também é muito incentivado pelas mídias sociais. De repente, esse adolescente, ele começa a ter desejo, realmente, e aí é a grande crise do momento, é essa erotização e esse desejo sexual que vem exacerbado e que aí sim esses adolescentes correm muitos riscos, reais riscos, não é? Então aí agora vem também a tensão de ser diferente. Ele começa a sentir seu corpo diferente do corpo de criança. Nascer pelos, a menina começa a crescer seios e coisas assim. E essas diferenças são chocantes na formação da personalidade do adolescente, e são coisas muito interessantes que vêm, né? E aí começam os pais pressionando para que ele não namore, ou que ele assuma um papel X, ou que ele faça escolhas, ou que ele tenha cuidado com isso. E essa pressão também é necessária, mas é bastante inquietante para o adolescente, né? E existe uma crise de identidade do quem sou eu, por que eu sou assim, por que estou assim, por que sou desta família, por que sou dessa etnia, por que sou desse país, por que sou feio, por que sou assim. Às vezes o adolescente se sente desajeitado, os outros são mais bonitos que eu. Vem também a crise da comparação, quando o adolescente se compara com o outro, e as meninas começam a se comparar. E para nós vem a síndrome do espelho. A menina fica o tempo todo no espelho querendo melhorar, se achando feia ainda, se achando totalmente inadequado. Quando o menino começa a crescer muito, ele se sente inadequado para o espaço e no meio dos outros. Então, uma série de crises normais que sofrem transformações biológicas, muda seus traços de personalidade e às vezes não se reconhece nos novos papéis de ser adolescente. Tem uma crise de identidade do reconhecimento de quem ele é, resultando então, muitos adolescentes vivem uma confusão mental incrível, levando a comportamentos estranhos. É uma coisa importante que se chama geração dos adolescentes atuais e dos jovens mais jovens, de geração Z, porque antigamente era geração Y.
E eles têm algumas crises também que fazem parte, porque eles nasceram num ambiente totalmente digital. Os pais já são digitais. Eles nasceram numa crise totalmente digital e eles já nascem com a memória digital. E vai dando para o mundo digital. É acostumado com a individualidade e a tecnologia. Estes adolescentes atuais, eles se tornam cada vez mais individuais e solitários. Porque tem um bocado de amigo, mas na verdade, ele não tem amigo íntimo, amigo que ele possa compartilhar a vida dele, é difícil. Então, ele vive o maior amigo do adolescente digital de hoje é o telefone, as redes sociais, a comunicação online e não pessoal. Isso é algo realmente muito sério, muito interessante. Né? O ambiente que ele se sente hoje, então, o ambiente do mundo para adolescentes e meninas principalmente, é um ambiente inóspito, de completa insegurança. Insegurança total, porque aí a crise de identidade em relação ao futuro. Quem vai ser eu? Vem em relação à vocação, o que é que eu vou estudar? Como você? Como será a minha vida no futuro? Como será se meu pai morrer? Como será eu ser pai e ser mãe? Ou filho de lares separados? Quem tem aquela crise com o cônjuge que foi embora? Estabelece uma crise com o pai que deixou lá. Então são pessoas que vivem sob uma crise contínua. Outra coisa importante nessa geração Z, geração dos adolescentes atuais e jovens, os mais recentes, mais novos, é que é uma crise que os adolescentes não conseguem criar vínculos duradouros, nem com os próprios pais. Ele vive tão aleatório as realidades da família que ele não cria vínculos duradouros. Por exemplo, namora com a menina adolescente, faz sexo e descarta. É aquilo que aquele autor, que eu não consigo dizer o nome dele, aquele autor alemão, diz, ele é polonês, alemão, porque ele morou na Alemanha, mas ele é polonês. Ele escreveu um livro, Amores Líquidos, e acho que os adolescentes atuais, entendo que os adolescentes atuais não vivem só amor líquido, vivem uma vida líquida, uma vida sem raízes, uma vida sem profundidade. Isso também porque os pais já são digitais, os pais também vêm praticamente da mesma geração. Esses pais não conseguiram criar raiz nos seus filhos. Não conseguiram criar raiz nos seus filhos. Esses meninos, adolescentes de hoje, também construíram uma intolerância à angústia. Eles vêm de lares que fizeram as suas vontades, de lares que os pais deixaram eles fazer o que quiseram, o que queriam. Eles fizeram o que queriam e estão fazendo o que querem. Isto leva esses filhos a ter uma intolerância à angústia, que eu vou falar sobre isso no vídeo seguinte, que leva a coisas absurdas que eles fazem. Intolerância à angústia. Isso porque ele não tem vínculos com a realidade. E outra coisa importante é que esses adolescentes têm poucos vínculos com a realidade. Preste atenção a isso. Adolescentes no tempo presente, filhos de pais modernos, são adolescentes, são pessoas que não têm vínculos com pessoas, assim, vínculos íntimos, vínculos de amor, têm dificuldade, são amores líquidos, mas também têm dificuldade em vincular-se à realidade. Os vínculos deles são imaginários, os vínculos deles são online, os vínculos deles são representação simbólica apenas, ele não tem vínculos reais. E esses vínculos com a realidade levam ele a ter muita... Quando ele cai na real, eles têm muita insegurança. E eles têm pouca expectativa de uma vida futura segura. Eles são críticos, são pragmáticos, querem tudo aqui agora, e são indefinidos. Aí vem as questões, até das questões de escolhas sexuais, que eles estão muito vulneráveis, e é a geração da vulnerabilidade. Todo mundo é vulnerável, mas eles são muito vulneráveis. Eles têm muita dificuldade de tomar decisões, de fazer escolhas, de saber para onde estão indo,
Então são coisas muito. Outra coisa interessante é que eles evitam sair com os pais, os adolescentes presentes. O pai dele, que é às vezes uma pessoa de 20 e poucos anos, 30 anos, já é uma geração muito distante deles. Eles evitam sair com os pais ou familiares que não dividem as mesmas opiniões deles. Como os pais geralmente têm opiniões diferentes dos adolescentes, filhos, que eles querem outras coisas dos seus filhos e não o que eles fazem, eles preferem se afastar lentamente dos pais. Né? Se afastam lentamente dos pais e a coisa fica bastante complicada. Né? Eles têm as suas próprias opiniões, passam largas horas e são viciados em internet, em joguinho de computador. É uma geração totalmente digital. Não querem mais levar a Bíblia para a igreja e querem a Bíblia digital. Querem levar os telefones quando vão à igreja para ficar falando e assistindo coisas em pleno culto. Essa é uma geração desfocada, uma geração sem foco, a geração Z. Falta foco. Poucos têm foco, que estudam para ser um médico, outros não têm foco. Ele vive com as coisas bastante, não é? Ele tem impacto nas redes sociais. E imagine você que tem 2 ou mais desses meninos que tem, esses jovens hoje que tem milhares de visualizações, milhões de visualizações, não chamam de Zequi Neto aí, e nossos adolescentes estão lá assistindo os meninos que ficam ensinando a fazer sexo, dando moralidade para as crianças. Crianças assistem esses youtubers modernos, ainda jovens, que vão ensinando barbaridade às crianças e eles são seguidores desse pessoal. Veja a gravidade disso. Aceita facilmente propostas para festas e eventos, vão a qualquer lugar, sem nenhum compromisso. Sente profunda tristeza quando não consegue adquirir as novidades tecnológicas. Ficam tristes, entram em depressão, ansiedade. Costumam formar grupos seletos de amigos que dividem os mesmos gestos, os mesmos gostos, os mesmos estilos de vida. E são amigos online, amigos digitais, que não têm nada de afeto profundo como era no passado. Usa o smartphone a todo momento, na hora de almoçar, em todo lugar, e tira foto e bota, e coloca coisas nas fotos, filtros e outras coisas para melhorar. Então é uma coisa, é o mundo irreal. O mundo irreal é o mundo dos adolescentes de hoje. Tem propensão à alteração de humor, ansiedade, depressão, crises, ficarem violentos, tratar mal os pais, confrontar os pais. Eu falei até sobre o TOD, muitos deles têm TOD, transtorno positivo desafiador, desafia os pais, desafia professores. Esta é a realidade do mundo atual. E para nós lidarmos com isso, precisamos de sabedoria, de graça. Pais precisam, professores, pais e professores precisam ser treinados. Os professores da escola dominical precisam ter essa visão nova. Professor que às vezes já foi, tem gente que já foi professor há 20 anos da escola dominical e agora você está entrando numa geração totalmente complexa. Você precisa ter mais amor, mais cuidado, mais carinho e encontrar o foco deles. Pode estudar técnica com aparelhos digitais na mão, mas estudar a verdade da palavra de Deus. A gente não pode dizer que o adolescente não pode ter um celular, isso já não é possível mais. Mas é possível a gente começar a treinar eles para lidar com o celular, usando menos tempo da sua vida, usando mais tempo com coisas úteis, com estudo, com preparação, com cursos. E a igreja pode fazer muito bem isso, pastores, vamos nomear gente que tem conhecimento, que tem um pouco de preparo para lidar com adolescentes. E vamos trabalhar, ganhar essa geração para Cristo. Não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo que atua no mundo passado, atua no mundo presente, que atua no passado, atua no presente. Gente, Deus nos abençoe, nos dê graça e sabedoria para continuarmos nesta caminhada maravilhosa de servir a Deus. Um abraço a todos. No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas adultos da CPAD será Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Em 13 lições elaboradas pelo pastor Elinaldo Renovato, estudaremos a fundo o que é o avivamento espiritual. Veremos sua ocorrência no Antigo e no Novo Testamento e sua importância no ministério de Jesus. Aprenderemos sobre seu evento no mundo e também no Brasil e sua necessidade para a vida pessoal e a missão da igreja. Adquira
hoje mesmo a sua revista. À venda nas livrarias evangélicas de todo o país. Pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br. Lições Bíblicas Adultos. Um produto com a qualidade CPAD.